um versículo que está inserido no livro de Jó. Jó, capítulo de número 2. Estamos na campanha do fortalecimento espiritual. Eu tenho certeza que meu Deus vai te preencher nessa noite. Você vai sair daqui nessa noite transbordando da unção de Deus. Aleluia. Quem encontrou o livro de Jó diz amém. Capítulo de número 2, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vamos ler novamente. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amém? Pode desocupar as suas mãos, tomar o seu assento, feche os seus olhos, por gentileza. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Está aí um segredo para eu ser fortalecido na presença de Deus. Qual que é o segredo para eu ser cheio de Deus? No mínimo, eu tenho que me esvaziar de mim. Qual que é o segredo para mim ser cheio do Espírito Santo? No mínimo, esvaziar o meu coração do meu eu, das minhas vontades, do meu orgulho. Porque muitas pessoas não são cheias, não são fortalecidas, não são renovadas, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer preencher o coração, quer preencher a alma, quer preencher o vazio, mas muitas das vezes o nosso coração está cheio de problemas, o nosso coração está cheio de preocupações, o nosso coração está cheio de outras coisas, pensando como vai ser a semana, o dia de amanhã, o feriado. E o Espírito Santo de Deus paira sobre a nave da igreja, começa a passear no nosso meio, procurando um coração aberto, alguém que se esvazie de si mesmo, para ele poder entrar, para ele poder preencher, para que você possa ser cheio, mas muitas vezes nosso coração está cheio de coisas e nós não estamos dando lugar para Deus preencher a nossa vida e nosso coração. E eu convido você nessa noite a se esvaziar dos seus problemas, se esvaziar da sua dor, se esvaziar das mágoas, se esvaziar de você mesmo, para que o Espírito Santo de Deus possa te renovar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus, por essa oportunidade. Sei, meu Deus, que esse é o momento mais importante, meu Deus, depois do louvor e da adoração. Meu Pai, a primeira parte do culto, nós rendemos graças e louvores. Então aquilo que nós temos na terra, no nosso coração, meu Deus, é elevado aos altos céus. Meu Deus, e adentra a sala do Teu trono. Meu Deus, e assim é o nosso desejo, que o nosso louvor suba com um aroma suave até as Tuas narinas. Mas neste momento, meu Pai, é um momento a qual, meu Deus, aquilo que vem do céu para a terra, meu Deus, é a segunda parte. Por isso, meu Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração atento, meu Deus, para receber, para entender aquilo que desce do céu sobre as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu quero nesta noite tratar de um assunto que nesses meus 6 anos de evangelho eu ainda não ouvi dizer.
Eu quero trazer uma mensagem para a igreja que durante a minha caminhada eu nunca ouvi alguém falar a respeito disso. Talvez você está se perguntando, vamos falar sobre Jó novamente. Todos nós sabemos que Jó é reconhecido pelas suas qualidades, sendo elas a paciência, a perseverança, a retidão, um homem a qual Deus se orgulhou, um homem a qual Deus deu testemunho, um homem a qual era referência sobre a face da terra. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que Jó é um exemplo de vida, é um exemplo de homem, é um exemplo de crente fiel, é um exemplo de pessoa que não se desvia do bem, mas sim se desvia do mal. É um homem que é reto diante de Deus. Todos nós sabemos que Jó foi um homem que foi muito abençoado, um homem que foi muito rico, um homem que sempre perseverou em seguir a Deus. Uma pessoa que tem inúmeras qualidades. Nós fôssemos ficar aqui tratando das qualidades de Jó, nós passaríamos a noite toda falando a respeito de como ser um crente fiel, de como ser um crente verdadeiro, que acima de todas as coisas adora a Deus, que acima de todas as circunstâncias exalta o nome do Senhor, que mesmo diante de todas as adversidades e as piores possíveis, continua adorando o nome do Senhor. Um homem que não se entregou, que não desistiu, mas um homem que perseverou e que acreditava na fidelidade de Deus, mesmo sabendo que tudo aquilo que ele estava passando, um momento difícil, um momento de dor, um momento de adversidade, mesmo sabendo de todas essas coisas, ele tinha certeza, ele tinha convicção que tudo era por permissão de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas a mensagem que eu quero trazer para o meu e para o seu coração nessa noite é a respeito da vida da mulher de Jó. A única passagem que nós vemos aqui falando da mulher de Jó é esse versículo que nós lemos no início, que ela chega diante de Jó, diante de todos os problemas que ela havia passado, chega diante de Jó e fala: Jó, olha, amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda retém a sua sinceridade. Amaldiçoa a Deus e morre. É muito fácil nós pegarmos esse texto e qualificarmos a posição espiritual de uma mulher como essa. Todos nós, diante desse texto, avaliamos essa mulher como uma mulher louca, como uma mulher nécia, pois assim mesmo Jó classificou a sua esposa. Assim mesmo Jó se referiu a respeito dela. Ele disse: como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Deus. Mas uma coisa é pegar esse texto e isolar. Mas eu quero trazer uma reflexão nessa noite e convidar você a entrar na casa de Jó. Eu quero que você nessa noite comece a observar a vida da mulher de Jó. Porque é fácil olhar para ela, depois de tudo que ela passou, e se embasar naquilo que ela disse, e tomarmos como referência, como exemplo, uma mulher louca, uma mulher nécia, uma mulher sem sabedoria. Mas imagine você agora. Jó, ele era um homem rico, ele era um homem sábio, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que sobre a face da terra não existia homem como ele. Agora a sua mulher, que não é muito citada na Bíblia Sagrada, senão nesse versículo, a sua mulher era uma mulher administradora, era uma mulher sábia. A Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam na mesa e ela aconselhava os seus filhos. A família de Jó era uma família unida, uma família bem sucedida. Eram 7 filhos, homens, 3 mulheres, filhos belos, filhos decentes. As suas filhas eram mulheres decentes, mulheres de Deus, homens de Deus. A família de Jó era uma família abençoada. A mulher de Jó, ela era uma mulher que administrava a sua casa. Ela era vista como uma mulher abençoada, porque teve 10 filhos abençoados. Era casada com um homem de Deus. Todas as pessoas olhavam para a mulher de Jó e diziam: essa mulher é uma mulher de sorte. É casada com um homem de Deus, um homem que é referência sobre a face da terra. É uma mulher abençoada. Além disso, tem filhos abençoados, tem filhos bonitos, filhos com saúde. Essa mulher é uma mulher bem sucedida. Ela tem servos dentro da casa dela, ela tem servos dentro do campo. Ou seja, era uma mulher administradora. Ela administrava a sua casa, administrava bem seus filhos, administrava bem o seu marido, cuidava do seu marido, zelava por ele. Era uma mulher do lar perfeita, abençoada. Mais uma vez, certo dia,
A Bíblia diz que os filhos dos homens se apresentaram diante de Deus e quiseram provocar, e junto dos filhos do homem apareceu Satanás, a Bíblia diz, e Satanás começou a tentar a Deus acerca da vida de Jó, e Deus deu testemunho acerca da vida de Jó. E Deus dizia: olha, meu servo, ele é bom, ele retém do mal, ele anda na retidão, é um homem sincero, é um homem íntegro, é um homem de Deus. Eu não vejo mal nenhum sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó. Ou seja, a família de Jó era uma família rica, abençoada, bem-sucedida, e o principal, tinha Deus como cabeça da sua família. A família que tem Deus como cabeça, meu irmão, é uma família bem-sucedida, é uma família abençoada, é uma família que prospera, é uma família que Deus tem orgulho. Por quê? Porque Deus está no controle daquela família. E era assim a família de Jó. E a Bíblia diz então que Satanás chegou diante de Deus. Todo mundo conhece essa história, todo mundo sabe muito bem o que aconteceu. A Bíblia diz então que Satanás vem para a terra por permissão de Deus, toca na vida de Jó, porque o diabo dizia para Deus que Jó era reto, que Jó era íntegro, que Jó era fiel a ele, porque Deus abençoava, porque Deus prosperava, e tudo que ele colocava a mão dava certo. A família de Jó era abençoada, uma família rica, filhos bonitos, filhos obedientes, estavam sempre à mesa, almoçavam, comiam junto, trocavam conselhos. A mãe era uma mãe abençoada, sempre ensinava o filho, estava ali administrando a família. Então Satanás chega diante de Deus e fala: deixa eu tocar na vida de Jó, porque ele vai blasfemar contra ti. Ele vai blasfemar contra o Senhor. Ele é abençoado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado tudo. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, nos bens de Jó. Todo mundo conhece a história. Mas eu quero que você imagine agora uma pessoa chegando diante de Jó. Olha, Jó, roubaram todos os seus animais, roubaram todos os seus animais, caiu fogo do céu e só sobrou eu para vir dar essa notícia. Até então tudo bem. A mulher de Jó do lado de Jó, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, de adversidade que vinha sobre a vida de Jó, a mulher de Jó estava ali do lado dele, apoiando. A mulher de Jó estava ali sendo uma verdadeira adjuntora, sendo verdadeira ali o braço direito de Jó. Então, a Bíblia diz que logo em seguida, antes que este homem termine de falar, a Bíblia diz que desce fogo do céu, queima todos alguns animais, camelos. A Bíblia diz que, ainda dando essa notícia dessa tragédia, já tinha alguma coisa roubada, já tinha descido fogo do céu. A Bíblia diz então que esse homem ainda falando, dando a notícia para Jó, que nada estava indo bem no campo, que os animais tinham sido roubados, que alguns homens, e na maioria deles, foram feridos a espadas e foram mortos. Jó começa a se preocupar, mas a mulher dele está ali do lado, apoiando. Nós vamos vencer isso, nós vamos passar por essa situação. Mas uma má notícia ainda estava para vir. Uma má notícia ainda estava por chegar. A Bíblia diz que este homem, ainda dando a notícia a respeito dos animais, a respeito dos servos, dizia, outro homem vinha e dizia: olha, Jó, imagine esse homem pelo caminho, planejando dar notícia para Jó. Veio um vento do deserto, soprou contra a casa onde estavam todos os seus filhos reunidos, e aquela casa caiu, e morreram todos os seus filhos. Agora eu quero que você imagine a situação da vida de uma mulher administradora, uma mulher rica, uma mulher que cuidava da sua casa, uma mulher que cuidava dos bens do marido, uma mulher que era braço direito, que era bem sucedida, bem vista pela sociedade, por tudo aquilo que Deus havia feito sobre a sua família, porque era uma mulher abençoada. Agora tudo aquilo que ela construiu, tudo aquilo que ela administrava, tudo aquilo que ela vivia, tudo aquilo que era benefício, que era bênção, tudo aquilo que vinha da parte de Deus sobre a vida dela agora, toda a criação dos filhos, a referência da família que ela tinha,
Agora toda a esperança, todo o orgulho que ela tinha, tudo aquilo que era de bom, ela vê se escapar por entre os dedos e recebe a notícia que os seus filhos estão dentro de casa e o vento vem e sopra contra a casa e os filhos morrem, todos os 10. Como reagir a uma situação dessa? Como reagir a uma calamidade dessa? Como reagir a uma tragédia como essa? Perdeu todos os bens, perdeu todos os céus, como se não bastasse a dor, como se não bastasse o sofrimento, vem a notícia do luto, vem a notícia da tragédia, os filhos estão todos mortos, e agora o que fazer? A Bíblia diz que Jó se prostrou em terra e começou a adorar a Deus, se lançou entre as cinzas. Mas aquela mulher, olhando a vida de Jó, olhando a fé de Jó, se juntou a ele, falou: nós vamos dar a volta por cima, nós vamos vencer essas tragédias, nós vamos vencer esse sofrimento. E vivendo aquele momento de luto, vivendo aquele momento de dor, vivendo aquele momento de perda, tenta ali por um momento reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, recomeçar do zero tudo novamente. E eles estão vivendo, tentando de alguma maneira reconstruir a sua vida, vivendo de alguma maneira, tentando reconstruir a sua história, tentando começar tudo de novo. Mas a Bíblia diz que o tempo passa, e aquela mulher começa a observar que na pele do seu marido começa a aparecer algumas feridas, começa a aparecer algumas chagas. Então imediatamente ela começa a chamar todos os médicos, fazem chá, trazem todos os remédios, mas ela começa a perceber que nada daquilo está resolvendo, que as feridas estão aumentando, que os buracos na pele, que as chagas estão aumentando, e começa a espalhar por todo o seu corpo. Imagine você, uma mulher passando por tudo isso, porque a mulher ela é sentimental, ela é emotiva. Imagina a dor de perder os 10 filhos de uma vez. Perdeu tudo que tinha. A única esperança, o único refúgio, a única base que ela tinha para reconstruir a sua história estava no seu marido, e de repente feridas começam a atingir a pele do seu esposo. Ela começou a cuidar dele. Ela começou a zelar por ele. Ela tinha esperança que aquelas feridas iam ser curadas. Mas as feridas só aumentavam. Imagina a dor, imagina a angústia, imagina o sofrimento. Como se não bastasse o luto dos filhos. Como se não bastasse a tragédia. Como se não bastasse tudo aquilo que ela estava enfrentando, a dor, o sofrimento, a angústia de olhar para o seu marido, a base da família, o cabeça da família, e ver o seu marido prostrado em terra, ver o seu marido ali no meio das cinzas, raspou a sua cabeça. Ela não suportou aquilo. Ela não conseguiu suportar ver o seu marido com um caco de telha raspando a sua pele, tentando se coçar de alguma maneira. Ela já havia passado por algumas calamidades, ela estava tentando se recuperar. Mas de repente vê o seu marido com a pele toda cheia de chagas. De repente vê o seu marido com toda a pele ferida. Como reagir a uma situação dessa? Como você reagiria a uma calamidade como essa? Como você suportaria tudo isso? Perder o filho, perder os bens, perder tudo que tinha, e a única esperança, a única base que você tem, você olha para o seu esposo, olha para o seu marido, e vê ele todo com o corpo cheio de feridas, cheio de chagas, à beira da morte, lançado no chão, lançado na cinza, se coçando com um caco de telha. Aquela família que era bem sucedida, aquela família que era o exemplo, aquela família que era a referência, aquela família que era bem vista pela sociedade, agora está no pó, está nas cinzas, morreram-se os filhos, perderam-se os bens, e o marido está ferido, com enfermidade no corpo. Como reagir a uma situação dessa? Ela já tinha enfrentado muitas lutas. O coração dela já estava amargurado. O coração dela já estava ferido.
a dor do luto, a dor da perca, ainda não tinha se sarado dentro do seu coração. De repente ela vê o seu marido prostrado em terra. Ela não resistiu. Ela não conseguiu. Ela lançou uma palavra porque ela não conseguiu ver o seu marido daquele jeito. Porque ela tentou cuidar dele, ela tentou administrar. Ela tentou dar a volta por cima. Mas as circunstâncias, as adversidades diziam tudo ao contrário. Ela achava que ia conseguir, ela achava que ia vencer. Ela tinha tudo. Ela tinha essa certeza que ia conseguir reconstruir a sua família. Mas lá está o seu marido nas cinzas. Raspou seus cabelos, raspou a sua barba, que era o símbolo da posição social que ele tinha. Muitos governadores chegaram diante da casa de Jó, tentaram consolar depois da perca, depois do luto, de alguma maneira, aquela mulher, aquele homem, mas agora aquela família, que era vista como um exemplo, que era vista como uma família abençoada, aquela mulher que era vista como uma mulher de sorte, como uma mulher de Deus, como uma mulher administradora, como uma boa disjuntora, ela lança uma palavra que condena toda a sua história. Ela não suportou, disse para Jó: amaldiçoa, porque você retém ainda a sua sinceridade. Amaldiçoa Deus e morre. A pele de Jó, o cabelo de Jó, as feridas de Jó, Jó nas cinzas, o corpo todo deteriorado, mas os seus olhos continuavam brilhando. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Ele sabia que tudo que os benefícios que ele havia recebido foi Deus que tinha dado. E ouvia-se dizer entre as pessoas, Jó clamando: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Jó olha com aqueles olhos que ainda não havia perdido o seu brilho, porque a essência de Jó não estava no seu exterior, não estava ao seu redor. A essência de Jó estava dentro dele. A essência de Jó não estava nos seus bens. A essência de Jó estava no seu interior. Era a presença de Deus que havia na vida dele. Por isso, a situação à sua volta dizia todo o contrário. Mas no seu interior havia um brilho resplandecendo, que era a presença de Deus. Jó vira, muitos dizem que Jó repreende aquela mulher de maneira dura, mas não foi assim. Jó entendia a situação dela. Jó sabia o trabalho que ela já tinha feito. Jó tinha uma mulher de Deus do seu lado. Mas por um momento, diante das adversidades, ela não mediu as suas palavras. Mas a história não acabou aí. A Bíblia diz que Jó vira para aquela mulher e diz: mulher, você está falando como uma mulher sem entendimento. Você está falando como uma mulher que é nécia, como uma mulher louca. Você não é essa mulher louca. Você não é essa mulher nécia. A situação, a adversidade te deixou assim. Mas agora você está falando como uma louca. Você está falando como uma nécia. Como falas uma louca mulher. Tu falaste agora contra Deus. A Bíblia diz que depois desse momento nós não ouvimos mais falar da mulher de Jó. Mas dá-se entender que aquela mulher, por um momento, ela começa a refletir tudo na sua vida, tudo que ela passou, todos os benefícios que Deus fez a ela, tudo aquilo que Deus havia lhe proporcionado, a bênção de Deus que era sobre a vida dela. E ela começou a refletir.
aquele apoio que ela dava, aquele apoio que ela tinha e dava ao seu esposo, ao seu marido, aquela mulher ajudadora que ela era. Por um momento ela deixou, por umas simples palavras, pedindo para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, motivada pela dor, motivada pelo sofrimento, motivada pela angústia, motivada pelo luto e motivada pela falta de esperança de ver ali o seu marido no último estágio, à beira da morte. Foi quando ela lançou aquelas palavras. Mas depois que Jó falou: mulher, você não é essa mulher louca, você não é essa mulher nécia, você é uma mulher sábia, mas você está falando como uma louca, como uma nécia. Tudo que eu tinha vinha de Deus, vem de Deus. Se Ele me deu, Ele pode tirar. Quem sou eu para aceitar o bem de Deus e para não receber o mal de Deus? A Bíblia diz, ou a Bíblia não diz, mas imagino eu que aquela mulher, ela começa a refletir por um momento. O vento gelado da angústia que congelava o seu coração soprou um pouco mais forte e ela começou a refletir, parou para analisar e recompôs a sua fé. Ela retomou a sua fé. A Bíblia não diz que ela abandonou o lar e foi embora. A Bíblia não diz que ela deixou o seu marido. Não. A Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro aquilo que Jó havia perdido. Isso quer dizer que aquela mulher, ela retomou a sua fé. Isso quer dizer que aquela mulher, ela se colocou novamente na posição de adjuntora. Isso quer dizer que aquela mulher, ela colou do lado do seu marido e disse: nós estamos juntos e nós vamos reconstruir a nossa vida. Aquela mulher, ela não virou as costas e disse para Jó: se vira e morre sozinho, não. Depois daquela palavra que Jó disse a ela, ela se levantou, ela correu, abraçou o seu marido. Ela disse: eu sempre fui seu braço direito. Nós tivemos uma família linda e a adversidade nos levou tudo aquilo que nós tínhamos. Mas eu tenho certeza que nós vamos recomeçar a nossa história. Eu tenho certeza que nós vamos reconstruir a nossa história. Imagino eu, aquela mulher segurando na mão de Jó, dando os primeiros passos pela casa, lembrando dos filhos que foram mortos, olhando para a casa que estava destruída, na incerteza de reconstruir ou não reconstruir aquela casa, pensando se aquilo ia trazer boas lembranças ou más lembranças, porque a alegria estava ali, eles sentavam sobre a mesa, se reuniam sempre ali, e aquela dúvida começa a bater dentro do coração. Ela decide: nós vamos reconstruir, porque Deus irá restituir tudo aquilo que nós perdemos. Imagina aquela mulher olhando pelo campo e dizendo: nós perdemos os nossos animais, perdemos os nossos servos, Jó, mas Deus vai restituir tudo aquilo que nós perdemos, porque Ele é fiel. Imagina aquela mulher no braço de Jó dizendo: eu estou contigo, eu sou tua adjuntora, eu não vou te deixar. O vento pode ter soprado, pode ter morrido nossos filhos, podemos ter perdido os nossos animais, mas nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos reconstruir a nossa história. E aqui eu vejo que aquela mulher que uma geração posterior chamou de Sítis,